Em um primeiro momento, eu tinha planejado fechar o tema sobre escatologia geral, e eu faria o detalhamento das principais visões do milênio, conforme vimos na semana passada. Só que, como nós já falamos suficientemente sobre o milênio, não seria justo eu prosseguir no tema sem falar sobre morte, estado intermediário. Deixa eu ver aqui. Acho que deu ruim aqui. Só um segundo. Acho que agora foi. Sem falar sobre morte, estado intermediário e glorificação. Então, esse é o nosso tema de hoje. Eu fiz uma pequena mudança porque muitas perguntas sobre esse tema surgiram na semana passada, né? E nós vamos bater um papo sobre isso hoje. Eu gostaria que vocês dessem atenção a um texto que eu li na semana passada. Esse texto foi publicado no dia 2 de maio de 2022. O texto diz assim, o título do texto se chama: Um dia você terá morrido ontem. Um dia você terá morrido ontem. O seu corpo ainda vai estar inteiro e sólido. As pessoas que te amam ainda vão estar chorando. E por toda a volta, a vida vai continuar igual. As pessoas vão continuar compondo músicas, dançando e se alegrando. Outras pessoas estarão nascendo. Um dia, você terá morrido 10 anos atrás. As pessoas que te amaram, se lembrarem da data, vão pensar em você e dizer: gente, quem diria, faz 10 anos. Como pode ela nem ter visto fulana ser eleita, nunca ter ouvido falar disso ou daquilo? Como que o tempo passa, não? E aí, depois deste breve comentário, vão voltar a cuidar da sua vida e vão parar de pensar em você. Um dia, você terá morrido 50 anos atrás. E a maioria das suas contemporâneas, pessoas que viveram no seu tempo, também terão morrido. Você viverá apenas na memória das pessoas que te conheceram quando eram crianças, com quem você teve relação distante, que tem uma memória esfumaçada de você. Um dia, você terá morrido 100 anos atrás, e a última pessoa que te conheceu pessoalmente vai morrer, e a memória viva da sua existência vai sumir da terra. Não restará ninguém vivo que conheceu o seu cheiro, ou que tenha te tocado. Um dia, você terá morrido 200 anos atrás, e a última pessoa que soube da sua existência, que ouviu alguma história sua, que sabe o seu nome, vai morrer, e a memória da sua existência vai desaparecer completamente da terra. Um dia,
você terá morrido 15 mil anos atrás. E a última prova concreta da sua existência vai sumir. Sua certidão de nascimento, uma matéria de jornal que te menciona, etc. E nenhuma historiadora ou arqueóloga conseguiria nem mesmo comprovar empiricamente que você um dia existiu. Um dia, você terá morrido 100 mil anos atrás, e a língua que você fala vai desaparecer. E as pessoas que vivem, fazem amor, trabalham no espaço físico onde você um dia viveu, não conseguiriam nem mesmo se comunicar com você, entender suas palavras, ler sua certidão de nascimento, se ela ainda existisse. Um dia, você terá morrido 500 mil de anos atrás, e o próprio espaço humano onde você um dia existiu, sua cidade querida, as esquinas que você amou, vão desaparecer, destruídas em um acidente natural, submergidas pelas águas, bombardeadas em uma guerra. Um dia, você terá morrido 500 bilhão de anos atrás, e pelo próprio movimento geológico do planeta, os continentes vão se unir, novas montanhas vão surgir, rios mudarão de curso, e o próprio espaço físico onde você um dia existiu se transformará em um lugar completamente irreconhecível para você. Um dia, você terá morrido 5 bilhões de anos atrás, e o Sol vai se expandir, engolir a Terra, e tudo que você conheceu vai desaparecer em uma bolha flamejante de gás e plasma. Um dia, você terá morrido uma eternidade literalmente incontável de anos atrás, porque não haverá mais ninguém para contar o tempo, que continuará passando e passando, até que as estrelas se apagam uma por uma, até voltarmos à escuridão primordial antes do Big Bang. Esse texto é de Alex Castro, que publicou falando sobre a visão secular sobre a morte. Embora a esperança esteja no nosso coração como cristãos, não há como negar que várias dessas verdades aqui, elas estão palpáveis aos nossos olhos. Qual é o propósito da morte na vida cristã? O que acontece com o nosso corpo e com a nossa alma quando nós morremos? E aí nós vamos fazer uma primeira pergunta: por que os cristãos morrem? Afinal de contas, Cristo não venceu a morte de uma vez por todas? Tragada foi a morte pela vitória? Se isso é uma realidade, por que cristãos morrem? A primeira coisa que nós podemos ver com vocês, de acordo com a Sagrada Escritura, é que a morte não é um castigo para os cristãos. A morte não é um castigo. Paulo nos diz claramente que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso está em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Toda a pena dos nossos pecados foi paga. Portanto, embora saibamos que os cristãos morrem, não devemos ver a morte do cristão como um castigo, não, ou como um resultado da punição pelos nossos pecados. Cristo levou os nossos pecados na cruz. Então, a primeira verdade que nós aprendemos aqui é que a morte não é um castigo para os cristãos. Segunda verdade que nós podemos trabalhar aqui: em um mundo caído,
a morte é o desfecho da vida. Em sua grande sabedoria, Deus decidiu não estender a todos nós, de uma única vez, os benefícios da obra redentora de Cristo. Repetindo, Deus, em sua sabedoria, decidiu não estender de uma só vez os benefícios da sua obra redentora. Deus não quis eliminar de imediato todo o mal do mundo, mas Ele quis esperar até o juízo final e o estabelecimento dos novos céus e da nova terra. Como a morte é um mal, Deus decidiu não retirar a morte do nosso caminho de uma única vez. Nós temos a presença de Cristo em nosso viver, nós temos paz com Deus pela obra de Cristo, o pecado já não nos domina, no entanto, ainda morremos. Por quê? Embora a morte não seja um castigo para os cristãos, Deus decidiu não eliminar a morte antes do juízo final. Esse é o segundo ponto que queríamos abordar. Terceiro, Deus usa a experiência da morte para completar a nossa santificação. Meus irmãos, nós devemos entender que o envelhecimento, a fraqueza e até mesmo a enfermidade mortal ou outro tipo de dor são instrumentos que Deus usa para nos moldar ao caráter de Cristo. A nossa vida é feita de alegrias e tristezas, feita de momentos de saúde e momentos de doença. E em todos esses momentos, o Espírito Santo vai moldando o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. Cristo passou por momentos de grande saúde física, de grande vigor físico, e os discípulos estavam com ele. Mas o próprio Cristo também padeceu dores, sofreu enfermidades, e os discípulos também estavam com ele. Isso significa que o que Cristo passou, provavelmente nós também passaremos. Então, a morte, as dores, o sofrimento ou qualquer outro tipo de disciplina fazem com que Deus nos santifique de forma completa. Muitas vezes, por meio da dor, por meio da morte, Cristo vai nos aperfeiçoando para a glória dele. O desafio que Jesus dá à igreja de Esmirna pode parecer muito bem o desafio dado a cada cristão, que é ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo afirma que o seu objetivo na vida é tornar-se como Cristo. Ele afirma lá em Filipenses capítulo 3, versículo 10 assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele até a sua morte. Então, a morte
até na morte, o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando e nos moldando ao caráter de Cristo. Quarto ponto: a nossa experiência da morte completa nossa união com Cristo. Ou seja, quando nós abandonarmos o nosso corpo, estaremos para sempre com Cristo. A morte faz com que a verdade proclamada por Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 17, que diz assim: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, nossa experiência da morte completa nossa união com Cristo. Quinta verdade. Essa daqui é muito interessante. Acho que está com um pouquinho de microfonia aqui. Nossa obediência a Deus é mais importante do que a preservação da nossa vida. No mundo não é preservar a nossa vida a todo custo, mas obedecer a Ele a todo custo. Estão me ouvindo aí? Me ouvindo bem? Qual é o principal objetivo da vida do cristão? Obedecer e ser fiel a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, muitas vezes, entre a morte e a obediência a Cristo, nós obedeceremos a Cristo mesmo com a presença do terror da morte. Foi por essa razão que Paulo pôde dizer: estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus Cristo. A certeza de que nós podemos honrar a Cristo diante da morte e de ser fiel a Ele é muito mais importante do que preservar a nossa própria vida. Foi esse sentimento que moveu os primeiros cristãos diante das perseguições de Nero entre 66 e 70 depois de Cristo. As perseguições sob Diocleciano, sob Domiciano. Os cristãos eram colocados em arenas. Vale a pena destacar para os irmãos a história de duas mulheres cristãs que foram perseguidas quando não podia ser cristão à época. Essas mulheres se chamavam Perpétua e Felicidade. Quem estudou história da igreja na EBD se lembra do que eu vou falar. Havia uma senhora que era cristã e que tinha uma ama, uma moça jovem que cuidava dessa senhora. E elas eram amigas e cristãs. Certa feita, essa jovem veio a engravidar.
E ela não queria que o seu filho ou sua filha padecesse das perseguições. Só que a barriga dela começou a aparecer. E ela foi presa grávida. Teve o seu filho e ela foi presa. Estando presa, ela foi levada às arenas para ser comida por leões e por touros. E na medida em que ela foi colocada na arena, aqueles que aprenderam falavam assim: aqui fora está o seu filho, negue o nome de Cristo e a gente te devolve o seu filho. Ele não para de chorar querendo amamentar. E ela parou e disse assim: eu não vou negar o nome de Cristo. E aquela mulher foi atacada pelos touros, e dizem os historiadores que na medida em que os touros atacavam o corpo daquela mulher, os seios dela jorravam leite pela arena. E ela foi morta ali. Morreu, deixou seu filho, mas não negou o nome de Cristo. Quando diante da escolha entre preservar a própria vida ou pecar, ou entre entregar a vida ou ser fiel, eles escolhiam a vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 11, fala a respeito destes que sofreram, e disse assim: mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Que exemplo de amor a Cristo. Então os cristãos morrem em um primeiro momento porque a morte não é um castigo. Em um mundo caído, a morte é o desfecho da vida. Deus usa a experiência da morte para completar nossa santificação. Nossa experiência da morte completa a nossa união com Cristo. E nossa obediência a Deus é mais importante do que a preservação da nossa própria vida. Acho que deu problema de novo aqui. Como compreender ou como devemos entender a nossa própria morte e a morte dos outros? Em primeiro lugar, nós devemos encarar a nossa própria morte com alegria e esperança. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, assim: eu prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. Quando ele estava preso, sem saber se ele iria morrer ou seria libertado, o apóstolo Paulo afirmou o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado ou de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então nós devemos encarar a nossa morte, não com temor, mas com alegria e esperança, sabedores de que quando Cristo nos chamar, estaremos para sempre com Ele. Como devemos compreender ou entender a morte dos nossos amigos, dos nossos parentes que são cristãos? Aqui nós temos duas posições que são unidas. Quando um amigo cristão morre, ou quando um familiar ou parente morre, nós devemos sentir
verdadeira tristeza. Não é errado, guardem isso, não é errado expressar tristeza pela perda da comunhão com os nossos amados que morreram, mesmo eles sendo cristãos. Em Atos capítulo 8, versículo 2, quando Estevão era apedrejado, ou quando Estevão foi apedrejado, a Bíblia fala o seguinte: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Ora, Estevão viu o céu aberto. Todos os que estavam ali sabiam que Estevão estaria com Cristo após apedrejado, e mesmo assim fizeram pranto, sentiram tristeza sobre ele. Então, não existe contradição entre saber que alguém morreu em Cristo e sentir tristeza pela morte desse alguém. Porque muitas vezes, quando estamos chorando pela morte de alguém, de um parente, mesmo que seja cristão, tem aqueles que falam assim: ah, não precisa chorar não, ele está com Cristo. Não, ele pode chorar sim, claro que pode chorar. Essa tristeza é natural, ela é humana. Cristo chorou quando soube da morte de Lázaro, mesmo sabendo que o Lázaro seria ressuscitado depois. Então, o choro pela morte dos amigos e parentes cristãos é verdadeira, é fruto de verdadeira tristeza, mas essa verdadeira tristeza, ela é unida, mesclada com esperança e alegria, porque sabemos que esses que morreram em Cristo já estão no gozo celeste. Sentimos tristeza, mas no fundo sabemos com esperança e com alegria que esse alguém que morreu está agora desfrutando da perfeita comunhão com seu Salvador. O apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: para que vocês não se entristeçam como os demais, que não têm esperança. Ou seja, Paulo fala assim: vocês têm que se entristecer, mas não da mesma maneira daqueles que não têm esperança. Porque esses que morreram com Cristo, nós temos a esperança de um dia encontrarmos com eles. Agora, como nós vamos compreender a morte dos descrentes? Bem, nós também temos que sentir verdadeira tristeza, acompanhada de equilíbrio e profundo respeito. Meus irmãos, quando os descrentes morrem, a tristeza que nós sentimos não é acompanhada da alegria, da certeza daqueles que foram estar com Cristo. Não é. Essa tristeza, especialmente com respeito àqueles que são mais próximos a nós, e nós sabemos que não eram cristãos, essa tristeza marca, ela é profunda. Eu me recordo, minha esposa está aí de prova, porque ela sempre acompanha eu falando sobre isso. Eu me lembro quando minha avó faleceu. Ela não era uma cristã, e essa tristeza estará para sempre comigo. Sempre. O apóstolo Paulo, quando lá em Romanos 9 fala sobre Israel e aqueles que tinham rejeitado a Cristo, Paulo fala assim:
digo a verdade em Cristo, não minto, e testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Paulo fala o seguinte: olha, eu desejaria, se possível fosse, estar longe de Cristo, para que esses fossem salvos. Tamanha tristeza que habitava no coração do apóstolo Paulo. Então, nós temos, quanto aos descrentes, verdadeira tristeza, mas nós devemos nutrir respeito. E respeito da seguinte forma: Davi, qual foi a atitude de Davi quando Saul, que se colocou como seu inimigo, morreu? Davi, ele falou coisas boas sobre Saul. Em 2 Samuel capítulo 11, versos 19, 2 Samuel capítulo 1, versos 19 e 25, Davi falou assim: a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os seus altos, como caíram os valentes. Saul e Jonatas, eles eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filha de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja. Isso significa que não é papel do cristão, diante da morte do descrente, ficar falando assim: tá vendo? Morreu sem Cristo, agora está no inferno. Não se fala tal coisa em momentos de dor do ímpio. As verdades precisam ser ditas em seu tempo e em momentos adequados. Então, quanto aos descrentes, sentimos tristeza e devemos ter equilíbrio e profundo respeito. Oi. Sim, justamente, exatamente. Pode, eu só fazer um ponto aqui, já dando a palavra ao senhor. Pode acontecer de tal pessoa ter morrido e antes da sua partida, ela ter se encontrado com Cristo sem que nós saibamos. Era esse o ponto, né? Isso pode acontecer. Pessoas se encontram com Cristo muitas vezes no leito da sua morte, não é? Quer falar? Na hora final, Sim. me arrependi e o Senhor me levou, estou Exatamente. salvo e meus amigos não vão saber, foi eu e Deus, acabou. Exato. No íntimo ali, E, naquele último suspiro. teremos muita surpresa no céu. Exatamente. Muita gente que a gente acha que não vai estar, vai estar, e muita gente que a gente acha que vai estar, não estarão. Entendeu? Sim. Sim. Mas o assunto é muito interessante mesmo, tá? Nós temos que ter esse senso de urgência, né? A gente realmente passa por muita tristeza quando a gente, como a irmã disse, passa por esses momentos. Fala assim: eu poderia ter falado de Cristo para essa pessoa.
e não falei. Vamos adiante. O que acontece depois da morte? Eu vou verificar aqui o quanto eu posso me estender. Tá? Primeiro, a alma dos cristãos vai imediatamente para a presença de Deus. Quando o cristão morre, embora o corpo permaneça na terra e seja sepultado, no momento da morte, a alma, ou como muitos chamam, o espírito, vai imediatamente à presença de Deus, cheia de alegria. Cheia de alegria. Deixar o corpo é estar com o Senhor, é voltar para o lar, porque aqui não é a nossa casa, nós somos peregrinos aqui, o nosso lar é ao lado de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 23, falou assim: o meu desejo é partir e estar com Cristo. Por que a alma dos cristãos vai imediatamente à presença de Deus? Por que imediatamente? Vocês lembram do que Cristo falou para o ladrão na cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Sim. Esse é um equívoco não somente de interpretação, mas se você for olhar o texto grego, não suporta nenhum tipo de pensamento como esse. Essa é a argumentação, mas exegeticamente falando, ela é muito frágil. Primeiro, porque a vírgula que nós temos no português e em outros idiomas, eles não eram tão presentes no grego, no hebraico e nem no aramaico. Como o pergaminho era muito caro, as palavras eram escritas praticamente juntas. E era dever daqueles que interpretavam o texto dizer qual era o melhor sentido dado àquele texto. E os principais exegetas do Novo Testamento apontam que essa interpretação não é válida por uma série de pontos. A gente pode tratar sobre isso em outro momento, mas aqueles que dizem isso desconhecem os principais princípios de interpretação do texto bíblico, tá? Eu conheço esse tipo de abordagem, é feita por aqueles que falam a respeito do chamado sono da alma, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso depois, mas não é uma interpretação válida se a gente for olhar para o texto bíblico. Tudo bem? Vamos adiante. Então, Cristo fala que após aquele ladrão fechar seus olhos, ele estaria com Cristo no paraíso. Isso significa que, primeiro, a doutrina do purgatório não é bíblica. O que diz a doutrina do purgatório? Eu vou ler para vocês aqui uma referência da Igreja Católica Apostólica Romana, que diz assim: a oração pelos mortos funciona de modo que o valor satisfatório das boas obras é oferecido a Deus em substituição ao castigo temporal pelos pecados que ainda receberão as pobres almas. Funciona como meio de remissão dos castigos temporais que os pecados merecem. Então, na doutrina católica romana, o purgatório é o lugar onde a alma do cristão é purificada. E purificada do pecado até que esteja pronta a ser aceita no céu. Então,
aqueles pecados que não foram confessados ao Padre e perdoados pela igreja, e logo depois você morreu, aquele acúmulo de pecados terão que ser devidamente retirados no purgatório. E você vai passar um tempo lá para pagar por esses pecados. Então, de acordo com essa posição, os sofrimentos do purgatório são dados a Deus para substituir o castigo dos pecados que os cristãos mereciam ter recebido e não mereceram. Meus irmãos, essa doutrina não é ensinada na Bíblia. Você encontra alguma coisa semelhante a essa nos escritos apócrifos. Por exemplo, lá em 2 Macabeus, capítulo 12, dos versos 42 a 45, fala de uma expiação que acontece após a morte de alguém, ocorrida no purgatório. Então, essa doutrina não é bíblica, porque não existe expiação após a morte de alguém, tá? Nós temos vários textos do Novo Testamento que falam sobre isso, mas como o nosso tempo é curto, não os lerei todos aqui, mas eu deixarei essa aula e todas as demais com a Mônica, com todas essas referências, para que vocês possam ter acesso a elas, tudo bem? Segundo ponto, então nós sabemos que se a alma dos cristãos vai diretamente para a presença de Deus, o purgatório não é bíblico. Segundo, é o que o Eliezer falou, a doutrina do sono da alma não é bíblica. Ela não é bíblica. Essa doutrina do sono da alma ensina o seguinte: quando os cristãos morrem, eles ficam em um estado de existência inconsciente. É como se estivéssemos dormindo. Nós só acordaremos na ressurreição do último dia. Então, essa doutrina do sono da alma diz que quando o cristão morre, é como se ele fechasse seus olhos e passasse por um sono profundo, um período de grande inconsciência, mas ele só vai acordar no último dia. Essa doutrina não possui fundamento na Escritura Sagrada. Quem aqui já se lembrou daquela parábola do rico e do Lázaro, que fala que o rico estava em sofrimento e Lázaro estava em profundo prazer diante de Deus? O rico não podia ir para o lado do Lázaro, e o Lázaro não podia ir para o lado. O rico não podia ir para o lado do mendigo, e o mendigo não podia ir para o lado do rico. E havia diálogo entre eles. Então, observem, não há inconsciência após a morte. Todos os que morreram sabem e têm consciência da sua própria vida. Sim. Interessante essa passagem. A Bíblia utiliza algumas linguagens para falar daqueles que morreram, que diz que nós não sejamos como os que dormem. Mas os que dormem está falando de uma impossibilidade que o morto tem de comer, de beber, de andar, de viver nesse mundo. Então, alguém que está morto é alguém que dorme, fazendo referência aos acontecimentos dessa vida. Estamos falando do corpo. Agora, a alma do que morreu está plenamente consciente. Essas são isso que eu estou falando para você está baseado nas melhores interpretações da Sagrada Escritura. Nós temos.
Vocês querem ver como que a Bíblia fala? Vou dar a palavra para a senhora. A Bíblia fala que no momento do nosso culto, os anjos louvam a Deus conosco. E não somente os anjos, mas aqueles que morreram com Cristo louvam a Deus conosco também. Querem ver? Vamos abrir todo mundo a Bíblia aí. Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versos 22 a 24. Hebreus capítulo 12, versos 22 a 24. Então, o autor de Hebreus fala que quando nós adoramos a Deus, entramos em sua presença no céu, nós nos achegamos a Ele de que forma? Eu vou pedir para que alguém leia em voz alta aí. Quem pode me ajudar? Pode ler, minha irmã. Hebreus 12, 22 a 24. De Abel. Então o texto fala assim: quando nós estamos em culto, temos incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e assembleia é igreja, e a igreja universal, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ou seja, os crentes que já foram aperfeiçoados estão no céu, cantam a Deus conosco. Vamos agora para Apocalipse. Aí eu peço que a irmã Nelly leia esse texto para a gente. Apocalipse, capítulo 6, versículo 10. Apocalipse fala de almas de cristãos que foram perseguidos e morreram, que estão no céu orando e louvando a Deus. E o texto diz o seguinte, pode ler, irmão. Então, aqueles que estão nos céus foram mortos e perseguidos, estão adorando e louvando a Deus, na presença dele, dizendo o seguinte: ó soberano Senhor, até quando o Senhor vai ter paciência e não vai vingar o nosso sangue que foi derramado? Alma inconsciente não conversa com Deus. Entenderam? O texto está claro. Agora eu vou ceder a palavra para a irmã para poder fazer a pergunta dela. Perdão, irmã. Pode deixar que na próxima, assim que a senhora levantar a mão, tem um acordo com a senhora. A senhora levantar a mão, ó, paro tudo, a irmã vai falar. Perdão, irmã. Sim, plenamente. Sim. Esses homens lembram dos sofrimentos que passaram. A Bíblia fala que no céu nós somos consolados, não é verdade? Para ser consolado, você tem que ser consolado de alguma coisa, não é?
Como que eu vou ser consolado de algo que eu não me lembro? Eu padeci grandes sofrimentos na terra, morri por Cristo, mas no céu estou sendo consolado por Ele, em grande alegria na presença dEle. Mas aqueles que estão no céu sabem exatamente o que aconteceu. Não, claro que não, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor, né? Não, não. Pode falar, minha irmã. Sim. Sim. Vamos lá. Hebreus fala que existe uma grande nuvem de testemunhas, que olham diante de Deus e clamam pelo seu juízo. Quando nós louvamos a Deus como igreja, os anjos nos acompanham em louvor. A igreja que está no céu também nos acompanha em louvor. Nós temos várias atitudes e provas no texto bíblico. Por exemplo, Jesus, quando aqui esteve diante dos discípulos no monte, no momento da transfiguração, quem apareceu para ele ali? Moisés e Elias, e conversaram com Cristo, totalmente conscientes, sem terem suas memórias apagadas. Enoque, lá em Gênesis, ele andou com Deus, e Deus o tomou para si. Um homem que viveu sua vida não passou pela morte, e Deus o tomou para viver com ele. Ou seja, nós temos esse texto e temos vários outros. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 7, versos 9 e 10, diz assim: e estes foram vistos em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Então, a Bíblia está falando que os santos que já se foram, estão diante do trono de Deus, louvando o seu nome, reivindicando justiça pelos sofrimentos que padeceram. Lázaro, justo. O rico, quando estava conversando com Lázaro, fala assim: Lázaro, pega um pouquinho dessa água aí e molha a ponta da minha língua aqui embaixo. Mas havia um grande abismo entre eles. Então, é preciso, para dizer que as almas estão dormindo em profunda inconsciência até o juízo final, nós precisamos tirar do texto bíblico muitas passagens, e não são poucas. Tudo bem? Exatamente.
eles têm os profetas que ouçam, né? O Salmo 115 fala assim, ó, olha só, hein? Salmo 115 diz assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Morto louva a Deus? Não. Se tem alguém louvando a Deus no céu, esse alguém não está morto e inconsciente, está vivo. Jesus Cristo falou, Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, e prossegue Cristo, Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Então Cristo está dizendo que se Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo, e Ele é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, isso significa que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos, conscientes. Tudo bem? Não. Porque quando falamos de ressurreição, nós estamos falando de ressurreição do corpo. Ressurreição. Os que morrem hoje estão diante de Deus em alma. A ressurreição do corpo se dará apenas no juízo final. Não, sim, existe a chance da pessoa não passar pela morte, porque pessoas estarão vivendo aqui, Cristo voltará, e essas pessoas não passarão pela morte, mas não. Vamos lá. O milênio, pelo menos na perspectiva amilenista, ela acontece no período da igreja. A ressurreição do corpo se dá somente no juízo final, lá no final. Tudo bem? O ponto, pessoal, é o seguinte, assim, a gente está falando sobre coisas tão interessantes, né? Mas observe o seguinte, muito. Quando nós falamos sobre ressurreição, nós estamos falando da ressurreição do nosso corpo. O que diz o credo apostólico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou, foi aos céus, e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, ou Santa Igreja Universal. Estou falando rapidamente, tudo bem? Posso ter errado alguma coisa aqui. Creio na ressurreição do corpo. Creio na vida eterna. Amém. Então, já no credo apostólico, nós falamos que nós cremos na ressurreição do corpo. Por que isso é tão importante? Porque muitos liberais falam que uma vez o nosso corpo padecido, nunca mais ele voltará a existir. Não, os mortos e os vivos estarão diante de Deus em seus corpos ressuscitados. Mas o detalhamento dessa doutrina é tão grande que a gente vai deixar para explicar sobre isso em outra oportunidade. Eu vou falar para a senhora como que é o corpo
Vamos lá. Exatamente. O que o Wayne Grudem e outros teólogos da teologia sistemática falam? Que Cristo vai ressuscitar esse nosso corpo em perfeição. Ou seja, os males do envelhecimento não mais tocarão o nosso corpo. Eu gostaria de ler para vocês exatamente o que ele afirma. Como que vai parecer o nosso corpo da ressurreição? Que a gente já avançou bastante aqui. Opa, acho que deu ruim aqui, Ronaldinho. Veio para mim. Como que se dá o corpo da ressurreição? Olha só. Observem o que o Wayne Grudem fala a respeito do nosso corpo. O fato de que o nosso corpo será incorruptível significa que ele não se desgastará, não envelhecerá e não estará sujeito a nenhuma enfermidade ou doença. Será para sempre um corpo plenamente saudável e forte. Além disso, visto que o envelhecimento gradual faz parte do processo pelo qual o nosso corpo está agora sujeito à corrupção, é certo pensar, guardem isso, que o corpo da ressurreição não terá sinais de envelhecimento, mas terá perpetuamente as características da juventude, acompanhadas de maturidade, como homens e mulheres. Não haverá sinais de doença nem de dor, pois todos seremos perfeitos. Boa pergunta. E nesse ponto a Bíblia, a criança que morreu e foi salva e não desenvolveu o seu corpo pleno, qual é a resposta que os teólogos dão para essa questão? Não dão resposta alguma. Por quê? Porque a Bíblia não fala sobre isso. Tudo bem? Onde a tua santa palavra parou de falar, eu fechei a minha boca. Sim. Sim. Uma plena consciência totalmente redimida por Cristo. Então, meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa conversa aqui, e eu queria apontar para vocês o seguinte, ou descrever para vocês o seguinte. Esse tema, ele é muito rico, muito rico. As perguntas, sim. Uhum. Uhum. Sim. Para que os irmãos tenham ideia, Cristo tem uma marca que teve aqui na terra, ou duas marcas, que nunca deixarão de existir. As marcas dos cravos nas suas mãos e em seus pés. Essas marcas Cristo sempre terá. E quando estamos falando, irmãos, da glorificação final, estamos falando que o nosso corpo vai ser glorificado. O que significa meu corpo em estado de perfeição? Eu poderia olhar para o meu espelho e falar assim: eu mudaria muita coisa aqui.
Outros poderiam falar: eu mudaria alguma coisa. Aqueles que são mais bonitos, né? Mais belos, mais esbeltos. Mas até esses terão seus corpos totalmente aperfeiçoados. Não, porque a marca de Cristo não é imperfeição. A marca de Cristo é marca de sacrifício e amor do corpo. O nosso corpo, sim? Amém? Peço desculpa aos irmãos por ter me alongado um pouquinho, 11:14, mas hoje a gente fecha o tema sobre escatologia, e eu prometo deixar disponibilizado para os irmãos todo o detalhamento bíblico e teológico daquilo que nós já conversamos aqui. Amém? Aqui é só, se quiser fazer para viver melhor nessa vida, pode ficar à vontade. Na glória tudo será aperfeiçoado. E aqueles que foram cremados, a Bíblia fala que os mares darão seus mortos. A Bíblia fala que a morte entregará os seus mortos. Haverá um grande processo de corpos ressuscitados. Corpos serão refeitos para o momento do juízo. É uma coisa impressionante, tá? E detalhe, tanto aqueles que foram cremados quanto aqueles que foram enterrados há 5, 10, 15, 20 mil anos atrás, têm praticamente o mesmo destino. Estarão totalmente desintegrados, mas os corpos serão ressuscitados. Nós somos cristãos que cremos na ressurreição do corpo. Quem não crê na ressurreição do corpo não é cristão, é agnóstico, que entende que a parte do corpo é má, e que a parte do homem do corpo, que a parte do homem que se chama corpo é má, que a parte boa do corpo é o espírito. Os cristãos não entendem desse jeito, tá? Sim, posso. Sim, eu posso recomendar para a senhora sem problema algum. Eu tenho algumas indicações ali, eu passo para a senhora. Mas eu gostaria de fechar aqui para vocês o seguinte: há 7 anos atrás, o nosso amado pastor resolveu falar sobre o céu na Igreja Batista Reformada. Há 7 anos atrás. A primeira vez que eu assisti essa pregação, eu fiquei totalmente impactado. Então, aqueles que nunca ouviram, vão lá no canal do YouTube da igreja, ouçam a pregação sobre o céu, a série de pregações que o nosso pastor fez sobre o céu. E detalhe, se quiserem também, vejam o pastor pregando sobre o inferno e os sofrimentos do inferno, está tudo no YouTube. O vídeo mais atacado da nossa igreja por liberais e ateus se chama A Doutrina do Inferno. Está no YouTube lá. Se os irmãos verem a quantidade de xingamentos que tem nos comentários, os irmãos vão ficar horrorizados, tá? Mas observem, assistam essa série de pregações sobre o céu e sobre o inferno que o nosso pastor pregou e está no canal do YouTube. Quando ainda era igreja, estávamos lá no Centro de Cultura.
Sim, sim. Sim, eu li um pouco sobre isso e os teólogos reformados falam não haver nenhum problema teológico quanto a isso. Nenhum problema. É claro que podem ter pessoas que discordam, e as pessoas são livres para pensar assim, mas até onde eu li eu não vi problema algum quanto a isso. Exatamente. Amém, irmãos? Está vendo, pastor, como é um assunto que rende? Convido os irmãos a colocarem de pé. Nosso Deus, nós queremos glorificar o Teu nome, queremos Te exaltar, pela oportunidade que o Senhor nos deu de aprender mais da Tua palavra. Hoje aprendemos sobre morte, estado intermediário e glorificação, e bendito sejas Tu, ó Deus, porque nós cremos na ressurreição do corpo e na vida eterna. Estaremos sempre com o Senhor. Nós oramos e Te glorificamos, exaltando o Teu nome por tudo, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos.